Então, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Então a gente vê várias coisas aí que nos chamam a atenção, esse trono de Satanás, e por mais que a gente conjecture, a gente nunca vai ter uma certeza do que exatamente ele se refere aqui. Nós vamos falar sobre isso, sobre o que existia lá nessa cidade de Pérgamo. A gente já viu isso também durante a semana. A igreja de Pérgamo também a gente pode considerar ela como a igreja descuidada ou a igreja acomodada, ou como o próprio Hernandes Dias Lopes fala, uma igreja que foi misturada com o mundo, e a gente percebe como é atual essas questões aqui. Então essa aqui é a segunda parte do livro de Apocalipse, as coisas que são, ou seja, o capítulo 2 e o capítulo 3, que fala especificamente sobre essas igrejas. Paulo também, ele passava ali, ele tinha uma afinidade com essa igreja. A gente percebe, por exemplo, quando a gente vê o mapa ali, ou estuda o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 18, capítulo 19, até o 21, por exemplo, que fala ali da terceira viagem de Paulo, já está aí na tela para a gente ver. Ele passa lá por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, é a igreja que fica mais ao norte ali. Então, basicamente, são duas interpretações sobre esse assunto. Uma das interpretações, ela defende que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Essa interpretação é conhecida como as 7 eras da igreja. Então eu vou relembrar as 3 primeiras e fechando com Pérgamo na noite de hoje. Éfeso, então, representaria a igreja apostólica, que vai do ano 30 ao ano 100. Esmirna representa a igreja perseguida, ou a igreja dos mártires, que vai do ano 100 até 312 depois de Cristo. E Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado, que vai do ano 313 a 590. Então essa é a primeira interpretação, que diz que as igrejas representam 7 eras. Então a outra interpretação defende que as igrejas do Apocalipse e o conteúdo de suas cartas representam condições que se repetem muitas vezes durante a história da igreja. Ou seja, elas não descrevem um período específico da história, mas realidades que sempre estiveram presentes na igreja. Então essas são as duas principais, uma representando épocas e a outra representando condições normais que se repetem até hoje. E dedicatória à igreja de Pérgamo, Jesus ele se apresenta dizendo que é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós fizemos a leitura agora há pouco. Essa igreja recebe como elogios o seguinte: sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Como repreensões, ele diz: estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel,
para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. E além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas, ela estava presente também na igreja de Éfeso. E novamente aqui o Senhor chama atenção para isso. O aconselhamento que o Senhor dá a essa igreja é: arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E como promessas ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um nome escrito, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E a gente estudou lá em Apocalipse capítulo 1, que Jesus, então, ele se apresenta também falando sobre isso. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes, uma representação ali. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isaías capítulo 11, dentro desse contexto aí, falando sobre o reinado pacífico de Cristo Jesus, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isso aqui lá em Isaías. Isaías capítulo 11, ele fala do momento em que ele vai derrotar o anticristo, o falso profeta, quando ele fala que com o sopro dos seus lábios matará o perverso. E além de ferir a terra com a vara de sua boca. Isso aqui a gente vai ver, vai estudar bastante, lá no Armagedon, a batalha do Armagedon, lá no final da grande tribulação. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. A próxima referência está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui trazendo o primeiro spoiler de hoje, Apocalipse 19, versículos 15 e 21. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. É justamente aquilo que nós estávamos conversando lá no livro de Isaías. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui é justamente falando sobre a batalha final ali contra o anticristo, o falso profeta e os seus exércitos.